Bom dia. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês comigo em Efésios, capítulo 5, versos 18 a 33. Efésios capítulo 5, versos 18 a 33. Nós iniciamos hoje a série em família, e o primeiro tema dessa mensagem é sobre casamento. Eu dou um nome à mensagem de casamento redimido e já explico por quê, tá bom? Vamos seguir então do verso 18 ao 33 junto comigo, por favor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Até aí. Em maio de 2016, mais ou menos um ano atrás, eu cheguei em casa domingo à noite. Eu fiz aquilo que eu mais gosto de fazer de domingo à noite, que é assistir o Fantástico. Eu lembro que a reportagem que o Fantástico estava passando era que nós deveríamos repensar a maneira que nós vemos a família. Segundo o Fantástico, eles pegaram os editores, fizeram muito bem aquela reportagem, pegaram os editores do dicionário UAIS e já mostraram na reportagem de como os dicionários da língua portuguesa já redefiniram o que é uma família. A reportagem do Fantástico dizia que nós devemos repensar essa estrutura tradicional de família. Um homem, uma mulher e uma criança. E segundo eles, família agora, na nova definição essa que nossos filhos vão crescer lendo na escola e ouvindo ou aprendendo nos dicionários, a nova definição de família agora é um grupo de pessoas debaixo do mesmo teto com laços afetivos. Você pode ter 2 homens com uma criança, laços afetivos, família. Você pode ter 2 mulheres, 3 mulheres com 2 homens, com bebês, com crianças, independente do sexo, independente de quantas pessoas, desde que essas pessoas estejam em laços afetivos e vivendo em harmonia dentro do lar, então isso agora constitui o que é família. Para minha surpresa, em maio agora desse ano também, o Fantástico voltou, parece que eles dão uma janela às vezes aí de um ano certinho e volta com o mesmo tema, e aí tem tudo um porquê por trás disso daí. Um dos últimos IBGEs que nós tivemos aqui no Brasil disse que de 2004 a 2014, 10 anos, o índice de divórcio aumentou em 160%.
De 130 mil famílias destruídas pelo divórcio, nos dados agora eles apontam, para nossa tristeza, 340 mil famílias sendo destruídas pelo divórcio. Eu sei que isso não acontece somente nos incrédulos, isso acontece também dentro das nossas igrejas. É comum nós, que lidamos com pessoas, ouvirmos cada vez mais histórias, até de outras igrejas, de como está cada vez mais normal e como o casamento está cada vez mais banalizado. Isso não é culpa só do povo, eu culpo também a liderança da igreja por não, às vezes, pregar sobre isso e, pior ainda, não exemplificar um verdadeiro casamento bíblico. É comum hoje em dia você ver um pastor no terceiro, no quarto casamento e as suas ovelhas vão seguir o mesmo exemplo. Eu coloco aqui para vocês uma estatística só para a gente ver naquela coluninha ali, né? Como os números são expressivos. Essa aqui quem fez foi o Barna Group, uma instituição de pesquisa que há nos Estados Unidos. Eles trabalham com a fé evangélica já há muitos anos. E eles mostram, por exemplo, que entre os protestantes, você tem um índice de divórcio de 34%. Parecido com os ateístas aqui, os agnósticos. E eles vão mostrando nessa pesquisa de como é cada vez mais comum, inclusive nesses grupos, os evangélicos, os nascidos de novo, né, os born Christians ali, como mesmo esses que professam a fé cristã cada vez mais estão envolvidos em adultério e nossas famílias têm sido destruídas. A verdade seja dita, gente, que Satanás vem tentando destruir as nossas famílias desde Gênesis capítulo 3. Quando ele chega para aquela mulher, inverte o papel de liderança na família, se aproxima dela, muda a responsabilidade instituída por Deus na família, e desde Gênesis 3 nós temos visto Satanás vindo constantemente destruindo cada vez mais as nossas famílias. De fato, se você quer um livro que comprove que Satanás está atacando as nossas famílias, esse livro é o livro de Efésios. Se eu pudesse colocar num ditado popular, ou um dito popular, o que é o livro de Efésios, eu diria que nos melhores perfumes estão naqueles pequenos frascos. Efésios é esse pequeno frasco de 6 capítulos somente, mas há tanta verdade dentro desse livro, a ponto daquele pregador bem famoso, Martin Lloyd Jones, pregar em Efésios 232 sermões em 8 anos, somente em 6 capítulos. Nós poderíamos ficar no livro de Efésios por anos, tamanha verdade que há dentro desse livro. E você deve se lembrar que Paulo estava lá, planta essa igreja, a atual Turquia. Em Atos capítulo 19, ele prega o evangelho perante judeus e gentios, eles se convertem, o dano foi feito, aquele povo que era idólatra agora está queimando seus livros, queimando seus ídolos, os ourives das cidades agora estão ficando, perdendo seu lucro. Paulo tem que sair de lá, ele abandona aquele povo, ele vem para Jerusalém, né, Macedônia, Caia, vem para Jerusalém, onde ele é preso. Quando Paulo é preso, ele sobe um pouquinho para Cesareia, fica 2 anos preso em Cesareia, atravessa o Mediterrâneo e vai parar lá em Roma, mais 2 anos preso em Roma. Resumo da história, Paulo está 5 anos sem ver essa igreja. Como você acha que essa igreja se sentiria sem ver o apóstolo Paulo? Totalmente desanimados. E é por essa razão que Paulo, de Roma, preso, vai escrever a eles. E a motivação de Paulo, uma das motivações de Paulo escrever a carta de Efésios a essa igreja, é lembrá-los que o que Deus fez em Cristo na cruz traz implicações cósmicas, que embora Satanás possa estar atacando aquele povo, ainda mais se Apocalipse 2:3 já estivesse acontecendo, lembra que o apóstolo João escreve em Apocalipse 2:3, fala dessa igreja sofrendo perseguição, ainda mais se eles estivessem passando por perseguição, Paulo deve lembrá-los que Deus fez em Cristo. Agora Cristo está muito acima, a palavrinha dele em Efésios, de poder, autoridade, de domínio, nessa era ou na era que há por vir. Paulo então quer lembrar os Efésios que a cruz de Cristo é cósmica. Os benefícios da cruz de Cristo trazem implicações práticas para a maneira que eles devem viver.
E embora Satanás e seus poderes, governantes, autoridades, todas as palavrinhas que Paulo vai usando em Efésios, tentam contra a criação de Deus, a redenção que Cristo realizou na cruz é suficiente e Cristo já reina sobre eles. Vamos ver isso, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, como isso fica claro, a linha de segmento que Paulo segue em Efésios, para a gente entender onde nós estamos. Paulo vai começar no verso 9, dizendo que ele nos revelou o mistério da sua vontade. Eu sei que nossos amigos pentecostais gostam dessa palavrinha mistério. Mas Paulo não tem essa ideia de mistério, né? Embora no grego, mistério é diferente do mistério do português, né? Mistério, para Paulo e no grego, é algo estava oculto, agora foi revelado. Olha o que Paulo está dizendo. Tinha algo que estava oculto, mas agora foi revelado da sua vontade. De acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. O que Deus fez em Cristo, Paulo? Aí Paulo vai dizer agora, versículo crucial para a gente entender Efésios. O que ele fez em Cristo? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha o que Paulo está falando. O que Deus fez em Cristo pela sua morte, ressurreição e ascensão, Deus traz agora em Cristo a harmonia, essa convergência, esse convergir. Através de Cristo agora o caos é organizado. Cristo agora é cabeça sobre toda a criação. E agora a criação que antes andava em caos agora e desalinhada, agora em Cristo ela é alinhada e agora em Cristo ela tem a harmonia. Deus fez isso em Cristo Jesus através da cruz. E é por isso que Paulo vai desenvolver a linha de pensamento em Efésios, dizendo que agora a maneira que a gente vive como igreja proclama essa verdade. Gentios e judeus na igreja tão diferentes, mas agora eles vivem em harmonia. Isso prega que isso aqui já é verdade. Olha aí o texto de Efésios 3:10, por exemplo. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Veja, poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo está falando, a maneira que a igreja vive agora em harmonia, proclama Efésios 1:10. A sabedoria de Deus agora é vista nessa diversidade, mas eles se dão tão bens que esses poderes e autoridades hostis, que eu vou argumentar com vocês na semana que vem, que não é anjos aqui, como normalmente é interpretado, são poderes e autoridades demoníacas. Esses demônios agora, eles olham para a igreja e eles veem, é verdade. O que Deus fez em Cristo, em Efésios 1:10, é verdade, veja como eles vivem. Paulo mostra o que Deus fez em Cristo, em Efésios 1:10, aí aplica isso para a igreja. E é por isso que Paulo escreve Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6. Porque Paulo agora quer mostrar que as implicações cósmicas da cruz de Cristo não só trazem interferência na vida da igreja, mas também vai trazer resultados na vida da nossa família, vai trazer resultado na vida da maneira que os pais vão tratar os filhos, vai trazer resultado na maneira que o marido vai tratar a esposa, porque agora em Cristo há harmonia. Por isso que maridos agora e esposa vão se dar bem. Por isso que os filhos agora vão ser submissos aos pais e os pais podem educar seus filhos. Por isso que agora os senhores vão liderar os seus servos de uma maneira que proclama o que Deus fez em Cristo em Efésios capítulo 1, verso 10. Não é que Paulo estava chegando no final da sua carta lá, falando, nossa, eu preciso concluir minha carta, deixa eu escrever sobre um tema que pega, casamento. Dá o nome de um livro, Casamento Blindado, muito ruim, mas pega. Pega. Paulo não está aqui sem ideia. O que Paulo quer mostrar, vocês entendem o que Deus fez em Cristo? Agora essa paz e essa harmonia tem implicações na igreja, mas tem implicações também dentro do nosso lar. E o que eu quero mostrar para a gente essa manhã é como então nós devemos ter esse lar redimido. Como que nós temos um casamento que proclama o plano de Cristo? Quais são os impactos da obra de Cristo no nosso casamento? Eu separo a nossa meditação aí em 3 pontos hoje. Em primeiro lugar, a capacitação para o nosso casamento. Em segundo lugar, o propósito do casamento. Em terceiro lugar, as funções no
casamento. Vamos começar então pela capacitação para o casamento. Olha na sua Bíblia aí o verso 18, por favor. Paulo começa falando: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E ele vai dizer, verso 19, falando entre si com salmos, hinos, cantando. Verso 20, dando graças. Verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que nós não começamos pelo verso 22? Não é aí na sua Bíblia, você não tem um subtítulo entre o verso 21 e 22? Olha na sua Bíblia, vê se não tem um subtítulo. Talvez tá com o nome aí de deveres do lar, ou deveres conjugais, não é isso? Verso 21, 22, tem uma quebra aí. Coisa que os editores colocam. A pergunta que nós temos que responder é: por que eu estou começando no verso 18? Por que não começar com a mulher? Verso 22 começa: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. A razão é simples, porque Paulo não começa aí quando ele fala de casamento. Paulo começa no verso 18. Deixa eu tentar mostrar para vocês como isso é verdade. Olha aqui no verso 18, você tem uma ordem aí em cima: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher. A ordem está dada. Tem um imperativo aí: deixem-se encher. Depois você vai ter particípios. Olha o verso 19. Falando, verso 19, cantando, louvando, dando graças. E verso 21, sujeitando-vos. Verso 21 ainda é uma consequência do deixar encher pelo Espírito. De fato, quando você chega no verso 22, você nem tem verbo aí. Verso 22 que diz: mulheres sujeitem aos seus maridos, isso não tem no grego. Verso 22 está assim: mulheres aos seus maridos. O que Paulo está fazendo? Sejam cheios do Espírito, falando, dando graças, cantando, louvando, sujeitando, e ele vem aplicando agora dentro da família. Paulo não tem essa quebra do verso 21 para o verso 22 como está na nossa Bíblia, o que atrapalha a gente um pouquinho. Paulo começa no verso 18 dizendo: deixem-se encher pelo Espírito. E aqui tem a primeira lição de Paulo para nós. Porque quando Paulo vai começar a falar de casamento, ele não começa com a mulher, ele não começa com o homem, ele não começa com o casamento propriamente dito. Quando Paulo vai falar de casamento, ele começa com Deus. Ele começa com o Espírito Santo. O que diz para mim e para você que se nós desconsiderarmos o verso 18, se nós tirarmos Deus da equação do casamento, esquece ler os restos dos versículos. Se o verso 18 não for uma realidade na minha vida e na sua família, na sua vida, no seu casamento, esquece o liderança masculina. Esquece submissão. Esquece pais educando filhos. Esquece filhos obedientes. Para Paulo, se o verso 18 não é uma realidade nas nossas vidas, deixem-se encher pelo Espírito. Esqueça o restante da passagem. Não faz sentido. Paulo começa a falar de casamento não com a mulher, não com o homem, não propriamente casamento em si. Ele começa com Deus. Deixem-se encher pelo Espírito. Então nós temos que fazer uma perguntinha aqui que é muito crucial: como nós somos cheios do Espírito? E dependendo da tradição que você vem, é aqui que o pau quebra. Porque provavelmente você já viu de tudo. Eu já vi de tudo. Eu já tive na reunião que era tão cheia do Espírito que a pessoa rodou tanto que foi até o púlpito, derrubou o púlpito. Porque quando é cheio do Espírito, você não precisa da pregação da verdade. Ele é o Espírito da verdade, mas não a palavra da verdade. Eu já estive na reunião, eu venho de uma outra tradição, obviamente. Eu já estive numa reunião que o homem cheio de Espírito pegou essa menina na frente dele e falando em línguas como se houvesse essa infusão de poder ou de presença do Espírito. Você vai falar, repete, bola. E de repente, aquela pessoa começa a chorar, não porque está sentindo algo, mas porque ela estava totalmente constrangida na mão daquele homem. Eu já vi reuniões, que está na moda agora, reuniões para ser cheio do Espírito, mas eles inovaram. Agora você acha um envelope no banco dessa reunião falando dízimo e oferta para ser cheio do Espírito.
Dependendo da tradição que você vem, você já viu de tudo a partir desse verso 18. Mas a ordem permanece para nós, igreja. Sejam cheios do Espírito. Eu não ataco só essa região, esse abuso que eles fazem aqui, mas o outro lado também abusa. Porque o outro lado olha para esse povo aqui e fala, não, tem tanta aberração que esquece o verso 18. Não vamos ensinar o verso 18 para os nossos membros. Não vamos falar de enchimento do Espírito, vai trazer muita confusão para eles. Se aqui é um misticismo cego, sem verdade, perdido, aqui é uma racionalidade fria. Mas a ordem de Paulo permanece para todos. Sejam cheios do Espírito. E nós temos que resolver essa questão aqui essa manhã. O que significa ser cheio do Espírito? Veja que a ordem de Paulo não é sejam batizados no Espírito, porque para Paulo, Efésios 1:13, ele já disse que os crentes são selados no Espírito. Em outras palavras, o crente quando se converte, ele já é batizado no Espírito. A ordem bíblica para nós não é batismo de Espírito. A ordem bíblica para nós é sejam cheios do Espírito constantemente na vida de vocês. E para tentar ajudar a gente a entender como sermos cheios do Espírito, eu coloco uma outra passagem para vocês aí no telão, que está em Colossenses 3,16. Olha só. Olha como a lógica bate aqui, gente. Como a ordem, inclusive no grego, bate. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ordem. Lembra do sejam cheios do Espírito. Ordem. Olha agora. Ensinando, tá no particípio ali, embora a nossa tradução esteja no imperativo, aí está no particípio. Ensinando, aconselhando, cantando, no final aqui, dando graças por meio de Deus Pai. Você tem duas ordens, sejam cheios do Espírito, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. As mesmas consequências. Falando, cantando, dando ordem, dando graças, sujeitando a seus maridos, praticamente o mesmo texto, só que com ordens diferentes, o que nos leva a pensar o seguinte, a concluir o seguinte, que ser cheio do Espírito, a maneira que o Espírito vai trazer vida ao seu povo, vivificar ao seu povo, é quando homens e mulheres são cheios da palavra de Cristo. Mesma ordem, mesmas consequências. Ser cheio do Espírito é quando homens e mulheres são cheios da palavra de Cristo. Ou em outras palavras, a maneira que o Espírito Santo usa para encher constantemente seu povo é quando o seu povo se reúne e usa os meios de graça que ele proveu. O culto, a pregação, os hinos, os cânticos espirituais, ações de graças, sujeição uns aos outros. É isso que o Espírito Santo usa para trazer vida ao seu povo constantemente. Então, meu primeiro apelo aqui aos maridos e às esposas é: habite ricamente em vocês, então, a palavra de Cristo. Se Paulo começa falando para nós, sejam cheios do Espírito, e o Espírito Santo usa os meios de graça para trazer vida a nós, maridos, sejam cheios da palavra de Cristo. Esposas, sejam cheios da palavra de Cristo. Não menosprezem o culto público. Não menosprezem a igreja. Não menosprezem o meio de graça que o Espírito Santo usa para trazer vida a seu povo. O interessante é que Paulo não dá uma ordem para nós aqui, orem para ser cheio do Espírito. Para Paulo isso vai ser natural. Conforme a igreja é a igreja, conforme as famílias se reúnem, conforme a igreja faz o que tem que fazer, palavra, pregação, cantar, dar graças, comunhão, o Espírito Santo abençoa esses meios de graças e abençoa o seu povo. Portanto, maridos e esposas, se queremos ser cheios do Espírito, façam uso dos meios de graça que ele tem dado a nós. Eu gosto que Paulo fala em Efésios, que falando entre si com salmos, deixa eu trazer isso na prática para a gente dentro de casa. Você está na correria do seu dia, você não tem tempo para parar, para fazer o culto doméstico, né? Que em muitas casas são muito chato fazer esse culto doméstico. Se você é criança e nasceu na cristã, você sabe o que eu estou falando. A sua esposa tem os horários dela, o marido tem os horários dela, mas o salmo é tão curtinho.
Um salmo, você pega um Salmo 23, ele tem 6 versículos, falando entre si com salmos. Por que não maridos e esposas colocarem essa prática dentro de casa? Parar durante o dia e falar, vamos ler e orar um salmo? Vamos dar oportunidade para que Deus e o Espírito Santo mantenha a nossa vida ou continue derramando do seu poder, da sua capacitação dentro da nossa casa. Maridos e esposas, o meu primeiro apelo para vocês é: sejam cheios da palavra de Cristo, em conjunto. Paulo não tem aqui a ideia de... Paulo não tem aqui... Meu negócio aqui sumiu, gente, só um minutinho, peraí. Paulo não tem aqui a ideia de alguém que está simplesmente sozinho sendo cheio do Espírito. O enchimento do Espírito que Paulo tem aqui em mente é algo comunitário. Então, sejamos cheios do Espírito. Esse é meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, o propósito do casamento. O propósito do casamento, glorificar a Cristo. Olha o verso 31 aí na sua Bíblia comigo. Paulo vai dizer, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Verso 32, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Veja, gente, que quando Paulo vai falar de casamento, Paulo não faz como o Fantástico fez. Recorrer aos padrões culturais, às definições culturais de sua época. Quando Paulo vai falar de casamento, ele cita Gênesis 2, 24. O verso 31 aqui é Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Se o homem vai deixar o pai e mãe se unir à sua mulher, nós concluímos daí que o casamento é heterossexual. Se é o homem e a sua mulher, nós concluímos aí que o casamento é monogâmico. Se eles se tornam uma só carne, nós concluímos que o casamento é monossomático. E veja que a ordem aqui é importante. Primeiro, o homem sai de casa e rompe com pai e mãe que estão conscientes e aprovam agora que esse homem vai sair de casa. Esse homem sai de casa e ele une a sua mulher, ele promove uma nova família, ele faz um pacto com essa mulher, ele assume responsabilidade com ela, a ponto dela levar o seu próprio nome. E depois que ele se une com a sua mulher agora, eles podem celebrar ou consumar o deixar, o unir, e agora eu posso consumar o meu casamento através do intercurso sexual. O problema que nós vemos hoje em dia é que o pessoal quer celebrar, mas não quer deixar e não quer assumir. A ordem e instrução bíblica para nós, Paulo não está repensando casamento como o Fantástico faz. Paulo chega para nós e fala, vamos falar de casamento? Então eu vou trazer o que Deus instituiu como casamento. Mas olha o que ele faz no verso 32. Este mistério é profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Paulo traz mais uma vez a questão do mistério aqui à tona. Ele estava olhando para Cristo e a igreja, e esse relacionamento entre Cristo e igreja para Paulo antes estava obscuro. Mas agora, através do verso 31, que homem deixa, se une e celebra com a sua esposa, o que Paulo está dizendo para nós é que agora o verso 31 explica o verso 32. Isso que ele vê no verso 31 e isso que ele vê em Gênesis, é como se Paulo estivesse falando o seguinte: eu entendi. Aquilo que estava antes obscuro para nós, o relacionamento de Cristo com a sua igreja, antes era um mistério. Mas agora faz sentido. Eu entendi porque que o casamento existe. O casamento existe, o deixar, unir e celebrar, porque o verso 32 existe. O casamento só existe porque Cristo e a sua igreja existe. Em outras palavras, Paulo está dizendo para nós que casamento então não é um fim em si mesmo. Casamento é uma parábola de uma realidade. Casamento é uma ilustração de uma realidade maior. Casamento, por dizer, é uma peça de teatro de uma realidade que é maior.
Paulo está falando para nós que então que o propósito do casamento não está no homem, não está na mulher, nem está na felicidade de ambos em primeiro lugar. O propósito de casamento para Paulo é glorificar e expressar a Cristo. E isso aqui, gente, quando a gente entende essa verdade, isso muda a maneira que nós vamos viver dentro de casa. Eu fico me pensando e me perguntando às vezes, como nós viveríamos, casais aqui casados, se nós entendêssemos essa verdade. Eu sei que talvez o que atrapalhou muito a gente foi quando fizeram o nosso casamento, o pastor falou assim, vocês estão casando para serem felizes. Ou, não, vamos trazer um ar mais altruísta, né? Você não está casando para ser feliz, não. Você está casando para fazer ela feliz. Paulo está falando, não. O propósito do casamento não é esse. Vocês estão casando para expressar o tipo de relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. O propósito do casamento é glorificar a Cristo. Isso muda a maneira da gente viver casado, quando isso aqui é verdade dentro de casa. Eu me pergunto aos jovens que estão solteiros aqui, se é isso que a gente procura no casamento. Eu me pergunto como nós viveríamos se nós entendêssemos essa verdade, estarmos casados como uma parábola de uma realidade, a saber, Cristo e a sua igreja. E por último, eu entro então nas funções do casamento, meu terceiro ponto e último ponto. Funções do casamento. Talvez aqui alguém diga, eu já entendi, o meu casamento existe para que eu possa expressar Cristo e a sua igreja, então hoje eu vou repensar a maneira que eu tenho que viver com a minha esposa. Eu vou chegar lá em casa e a gente vai dialogar e nós vamos definir alguns papéis, como nós devemos viver. Mas não é essa lógica que Paulo está argumentando no texto. Se nós somos uma cópia de uma realidade, se nós somos uma parábola de uma realidade maior, o que Paulo vai fazer em Efésios é olhar para a realidade, olhar para Cristo e a igreja e aplicar agora para a peça de teatro. E aplicar agora para a cópia. Não cabe a nós definirmos papéis aqui. O que Paulo faz é, isso aqui revela o mistério? Revela. Então vamos olhar agora para Cristo e a sua igreja, pegar os papéis deles e aplicar dentro de casa. E é exatamente isso que Paulo vai fazer, e eu só vou mostrar para vocês de como ele faz isso e definir esses papéis muito claros para nós aqui. E como as mulheres têm prioridade sempre, eu começo com os papéis das mulheres. Versos 22 a 24 aí, mulheres. Qual que é o papel que Paulo apresenta a vocês dentro de casa? Verso 22, ele vai dizer, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Verso 24, ele vai dizer, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. O ponto é claro aqui. O papel da mulher no casamento é ser submissa. Submissa. Talvez você vai argumentar comigo aí, mas você não falou que no verso 21 tem sujeitando-vos uns aos outros, verso 22 não tem verbo para mulher, então, que é o ataque que é feito ao texto, então, tanto homem quanto mulher tem que se sujeitar uns aos outros. Verdade, verso 21 disse, sujeitai-vos uns aos outros. Mas não quer dizer que quando nós sujeitamos uns aos outros, nós anulamos os papéis diferentes. Presta atenção. Cristo Jesus, em João 13, está lavando os pés dos seus discípulos. Cristo é Senhor dos discípulos. Cristo Jesus está lavando os pés dele. Quando Jesus está sendo submisso aos seus discípulos, ele deixou de ser Senhor dos seus discípulos? Submissão mútua do verso 21 não anula a diferenciação de papéis. E Paulo vai gastar exatamente 12 versículos em Efésios para falar que há diferentes papéis. Não paremos no verso 21, portanto. Se assujeitai-vos uns aos outros, Paulo vem mostrando que o papel da mulher é ser submissa e apoiar essa liderança do seu marido dentro de casa. E eu sei o sentimento que causa nos nossos corações quando nós ouvimos essa palavrinha submissão, principalmente no coração das mulheres. Porque algumas de vocês estão sendo abusadas em palavras, fisicamente. Talvez algumas de vocês tenham sofrido dentro de casa exatamente
porque marido não sabe exercer sua liderança, e porque essa palavrinha de submissão realmente traz muita dor de cabeça para dentro da nossa casa. Mas não é esse tipo de pensamento que Paulo tem, gente, quando ele fala de submissão aqui no texto. Olha aí o verso 24, Paulo vai deixar claro, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. Veja que Paulo compara a submissão da mulher como a igreja. Deixa eu botar na prática aqui. Nessa manhã, a igreja de Cristo chegou aqui na igreja da Trindade. De maneira livre, a igreja de Cristo levantou as suas mãos a Cristo, reconhecendo o seu senhorio. Com vontade no coração, a igreja de Cristo exerceu os seus dons, não sacrificou o seu intelecto, mas de maneira livre, a igreja de Cristo reconheceu o senhorio dele, cantou, motivado por amor. É isso que Paulo tem em mente quando ele fala de submissão. O que Paulo está falando para as mulheres é: sejam submissas como a igreja é de Cristo, não é sacrifica agora o seu intelecto. Você não pode mais ter vontade dentro da sua casa. Você não pode mais exercer os seus dons dentro de casa e fora dela. Paulo não tem nada a ver com isso. Para Paulo, a submissão da mulher é da mesma maneira que nós fizemos aqui essa manhã sendo igreja. Da mesma maneira que há prazer em nós, igreja, de reconhecer o senhorio de Cristo. Mulheres, reconheçam, aprovem, sirvam com seus dons, tenham suas vontades, deem os seus palpites, ajudem na liderança do seu marido. É isso que Paulo tem em mente quando ele está falando de submissão. Coloca aí a definição de submissão: é o chamado divino para a esposa, para honrar e afirmar a liderança do seu marido. E a última frase é importante: e ajudá-lo com seus dons. Talvez a mulher vai ser melhor com finanças dentro de casa, talvez a mulher vai ser melhor com organização dentro de casa. Não cabe o marido aqui falar: eu sou o líder da casa e minha mulher. Não, você não sacrifica os dons da sua esposa quando você é líder. Você permite que ela sirva, como Cristo faz com a sua igreja. Você permite que a sua esposa use os seus dons e ela vai afirmar a liderança e honrar essa liderança. Mas uma outra perguntinha é: mas e se meu marido não sabe ser líder? Mulher, afirma para ele que ele é líder. Afirma ele. Honra para ele essa liderança. Transfere a ele esse papel que Cristo e Deus nos deixou como ordem na sua palavra. E qual que é o papel dos maridos? Se eles estavam achando que eles iam sair ilesos aqui, eles estavam bem enganados. Termina aí com o papel dos maridos. Versos 23 a 25. Paulo vai dizer: o marido é o cabeça da mulher, assim também como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou por ela. O papel aí está claro, verso 23, o marido é o cabeça da mulher. Na escola teológica que eu estudei lá na Austrália, eu lembro que eles não pensavam assim sobre esse texto, e eles argumentavam que cabeça aí na palavrinha não é ser líder. Cabeça é você ser fonte, no sentido que Cristo é a fonte da igreja. Mas não é isso que Paulo tem em mente quando Paulo está escrevendo Efésios. Lembra lá de Efésios capítulo 1, verso 21, 22, que Paulo disse que Cristo está muito acima de todo poder, potestade, domínio, e Deus o constituiu cabeça sobre todas as coisas. Em Efésios, cabeça é autoridade. O papel do marido, portanto, é de exercer liderança. E eu sei também que essa palavrinha é muito abusada e tem sido muito abusada na história, que o marido, quando ele acha que ele exerce papel de liderança, ele acha que o trono dele é o sofá e sua mulher é uma escrava dentro de casa. A ditadura agora foi dada e o marido pode abusar dessa liderança. Mas olha o verso 25, como que Paulo vai falar para os maridos como ele deveria exercer sua liderança. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Agora presta atenção, maridos. E entregou-se a si mesmo por ela. A liderança do marido, portanto, deve ser uma liderança sacrificial, em amor, à semelhança de Cristo. E sabe qual é o meu receio aqui, maridos, nessa manhã? Nós carecemos de exemplos dessa liderança.
uma geração mais jovem carece de exemplos. São poucos os nomes que vêm nas nossas mentes desse tipo de marido dentro de casa. Vocês que são mais jovens, vocês sabem o que eu estou falando. A minha maior dor no coração é que nós carecemos exemplos. Nós vemos o marido usando a sua liderança para trazer medo à sua esposa. Nós vemos o marido usando a sua liderança para ameaçar a sua esposa, abusar no uso da linguagem. E a pergunta que nós temos que fazer é: que tipo de liderança é essa? Que tipo de liderança é essa? Quero incentivá-los nessa manhã a usar a sua liderança para servi-la. Use da sua força, marido, não para abusar da sua esposa, mas para protegê-la. Use da sua liderança em sacrifício e amor por ela. E Paulo diz mais, ainda que está implícito nessa liderança, no verso 29, olha o verso 29, Paulo vai dizer: além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Duas palavrinhas chaves aí na liderança do marido: alimentar e cuidar. Provisão e proteção. Provisão e proteção. Cabe ao marido essa responsabilidade primária de trazer provisão para dentro de casa, salvo em algumas exceções. No caso que o marido às vezes está doente, não pode trazer provisão para dentro de casa. Mas se não há essas exceções, cabe ao marido fazer isso. Mas mais, cabe ao marido cuidar dela, trazer a ela o cuidado pessoal, se importar com ela, perguntar como ela está, ouvi-la, valorizá-la, aceitar o conselho dela. Cabe ao marido o cuidado moral e espiritual do lar. Homens, vocês são responsáveis pelo cuidado moral e espiritual de dentro da casa. Lembra que quando o casal cai no Éden, Deus não vai prestar contas com a Eva. Deus chega para Adão e pergunta: onde estás, Adão? Porque o marido é responsável moral e espiritual dentro do lar. Coloco aí a definição de liderança masculina: o chamado divino para o marido assumir a responsabilidade primária de liderança, provisão e proteção dentro de casa. Meu apelo para nós essa manhã é: sejamos uma família cheia do Espírito de Deus. Sejamos uma família cheia do Espírito de Deus. Que os nossos casamentos sejam representações de uma realidade maior. E que possamos assumir os papéis que nos é exigido no casamento. Se há deturpação de papel nos nossos casamentos, por que não dialogar hoje? Por que não tirar esse um mês para começar a acertar algumas coisas que precisam ser acertadas dentro da nossa casa? A começar dentro do nosso casamento. Vamos orar e a gente passa para a ceia? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor é a favor da família. E o Senhor está nos dando a oportunidade, como Igreja da Trindade, de termos famílias que proclamem o plano cósmico realizado na cruz de Cristo, de que em Cristo Jesus agora há harmonia. Eu te peço graça, Senhor, sobre os casais aqui representados. Te peço graça aos nossos casamentos, que homens aqui, mulheres, hoje, possam se arrepender perante o Senhor. E que nós possamos, Senhor, ajustar as nossas famílias e casamentos de acordo com a Sua vontade. Dá-nos graça para isso e abençoe aqui os casais representados, eu te peço. No Teu nome, amém e amém.